E agora eu quero convidar nosso colunista do Portal Metrópolis, Mário Sabino, para participar do nosso programa. Também é sempre um prazer receber Mário Sabino aqui conosco. E tem 3 assuntos da sua coluna, Sabino, que eu estou aqui, querendo muito falar sobre eles. Eu já vou começar pelo primeiro, né? A gente começa pelo mais quente. Então, você acaba de soltar na sua coluna aí um artigo, uma análise sobre o ministro Fachin, e eu adorei o título. Eu vou ler o título porque eu gostei muito. Então, o título é o seguinte: Fachin não é massoterapeuta para fazer uma distensão com o diretor da Polícia Federal. E isso, gente, envolve todo esse imbróglio do Lulinha, do ministro André Mendonça e da Polícia Federal. E eu quero que o Sabino discorra aqui para a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Neila. Muito obrigado. Bom, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, quando surgiu a notícia do embate entre o André Mendonça, que é relator do caso do INSS, da roubança no INSS, e também relator do caso Master, ou seja, os 2 casos, os 2 processos mais explosivos hoje no Brasil, quando surgiu essa notícia de que ele, relator desses 2 casos, estava em litígio com a PF e, inclusive, havia pedido à PF, havia mandado, na verdade, que a PF passasse a ele os dados brutos das investigações no caso do INSS, desconfiado que a PF está fazendo corpo mole, eu disse que o Edson Fachin, presidente do STF, devia assumir publicamente a defesa do André Mendonça. Inclusive porque a PF havia entrado com um pedido junto à Advocacia Geral da União para que encontrasse um remédio jurídico contra o ministro, porque o ministro, o André Mendonça, estaria interferindo indevidamente na PF, o que é um absurdo. Muito bem, o Edson Fachin, sempre pronto a defender o indefensável, não veio defender publicamente o André Mendonça contra essa verdadeira insolência da PF. Porque o André Mendonça, na verdade, não está interferindo indevidamente na Polícia Federal, ele está apenas exigindo que a Polícia Federal faça o seu trabalho. E a PF vinha, de fato, isso não é uma impressão do André Mendonça, fazendo corpo mole, principalmente em relação à suposta participação do Lulinha no escândalo, que está cada vez menos suposta, como vem mostrando os nossos colegas de metrópole. Muito bem. Nesse meio tempo, o Edson Fachin, o que ele faz? Ele, diante do caso da quebra do sigilo de fonte do jornalista maranhense, ele fez uma crítica chinfrim, né, uma defesa chinfrim do sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional, ao mesmo tempo que conseguiu a façanha de apoiar a investigação resultante da quebra do sigilo de fonte do jornalista, nesse imbróglio lá no Maranhão, né? Eu espero que o espectador esteja à parte. Enfim, então ele meio que deu uma livrada na cara do Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, não falou nada sobre esse absurdo do Flávio Dino estar investigando inimigos políticos lá no Maranhão, nesse imbróglio aí. O que, sinceramente, é um troço que eu não consigo explicar a ninguém proveniente de uma latitude civilizada, que um ministro do STF, primeiro que ele possa ter sido político, e depois continue fazendo política e agora se arroga o direito, né, de julgar inimigos políticos, sem se declarar impedido. Muito bem. O Fachin, quieto, fazendo esse jogo de corpo em relação também à quebra do estilo jornalista, né, tudo no mesmo caso, ele continua calado em relação a André Mendonça. E aí eu leio na coluna da nossa colega Andresa Matais que o Fachin resolveu se reunir ontem, né, com
com o André Rodrigues, diretor-geral da PF, para promover uma distensão entre o diretor-geral da PF e o ministro André Mendonça. Aí entra a minha graça, digamos assim, dizer, ele não é massoterapeuta, não é massagista para distensionar ninguém. Né? Ele tinha que falar duro, teria que falar duro com o André Rodrigues para que o André Rodrigues faça o seu trabalho. E defender publicamente o André Mendonça, que está acuado, e a gente sabe disso, né, Neila? Não apenas pelo diretor da PF. Né? Há colegas seus daquela ala lá do STF, né, que a gente sabe quem são, e que atacam, que fica atacando o André Mendonça de todas as maneiras, inclusive por meio das suas meretrizes na imprensa, que a gente sabe. Não é uma novidade. Não. É uma história que se repete. Então, é isso que eu digo hoje na minha coluna. Quer dizer, o presidente do STF, ele não teria, no caso do Flávio Dino, poder para tirar o caso do ministro. Né? Embora, no caso do Dias Toffoli, no Banco Master, né, eles tenham feito uma reunião, aquela reunião secreta no início do ano, se não me engano, em fevereiro, né, e conseguiram tirar o caso do Dias Toffoli. Mas porque interessava a todos eles, né? Interessava a todos. Porque a coisa estava escandalosa. Né? O Dias Toffoli, no caso, ali sim ele estava interferindo no trabalho da PF. Ali né? sim. Ali havia um constrangimento, né, também a corte. Ali havia um constrangimento tão evidente que eles resolveram, é bom dar um passinho para trás. Né? E aí o caso passou para a relatoria do André Mendonça, que aí sim o trabalho começou a ser feito, o trabalho de investigação. Mas muito bem, ainda que o Edson Fachin não tenha o poder de tirar um processo de outro ministro, né, ele deveria usar a presidência do STF como tribuna moral e condenar o fato de um ministro, que é o Flávio Dino, estar julgando inimigos políticos. Isso seria inadmissível num país normal. É que o Brasil deixou de ser normal há muito tempo. Mas pior que isso, indicando pessoas para cargos políticos lá também. Aliados seus, porque é um ministro do STF que tem um aliado lá que adoraria vê-lo presidente da República. Ou seja, não está descartado, inclusive, que o Flávio Dino ainda tenha pretensões políticas em termos de cargo. Né? Ou seja, talvez ele venha a sair do STF para concorrer a um cargo político. Isso não teria nenhuma ilegitimidade nisso, desde que ele não fizesse política no STF. Sim. Agora, é aquilo, né, Neila? Foi o que eu disse. Como é que um ministro do STF pode ter sido político? Como é que você pode nomear um político para ser ministro do STF e esperar que ele não continue fazendo política? Não existe, quer dizer, então tá tudo errado desde o início, quer dizer, quais são os critérios para você ser ministro do STF? Deveria, reputação ilibada, notório saber jurídico, né? Há hoje, inclusive, uma proposta da OAB aqui de São Paulo para que haja mandatos de 12 anos para cada ministro do STF e que um ministro do STF não possa ser indicado, né? Uma pessoa não pode ser indicada para ser ministro do STF antes dos 50 anos. Hoje a idade mínima é 35. De fato, esse negócio de notório saber jurídico, não estou dizendo que um jovem não possa tê-lo, mas é mais difícil, você concorda? E evidentemente o saber jurídico é aprimorado, né? Durante um tempo maior do que o sujeito que sai da faculdade, sei lá, 5 anos antes ou 8 anos antes e vai ser ministro da STF. A gente tem um caso, inclusive, de um que não conseguiu passar em 2 concursos para juiz. Né? Então, enfim, esse quadro aí que nós temos em relação ao STF só está piorando. E temos ainda, né, Neila, eu não sei o que você gostaria que eu falasse mais sobre as outras colunas, mas só para terminar aqui esse ponto,
você tem essa coisa inacreditável do STF continuar interferindo na eleição presidencial. Né? Você tem ministro promovendo encontro político, que é o caso do Alexandre de Moraes outra vez, e do Cristiano Zanin, para promover a aproximação entre o Lula e o Davi Alcolumbre, obviamente, com o interesse geral de manter tudo como sempre está. Né? Eu aqui não vou me alongar nisso. Você tem ministro do STF ameaçando Centrão para não se aliar ao Flávio Bolsonaro. No caso específico, foi em relação à vice-presidência, da vice-presidência na chapa do Flávio, né, que poderia ser como é que é o nome dela? Tereza Cristina. A Tereza Cristina, né? Seria um nome que poderia fortalecer a chapa do Flávio Bolsonaro, e essa gente do STF não queria. Então, pressionam o Centrão com processos que já estão lá, né? Os líderes do Centrão, que é só gente que tem barra suja, obviamente, para que não deixem a Tereza Cristina ser vice do Flávio. Você tem o caso do algoritmo do X, também, que hoje, no período eleitoral, só distribui notícias e posts e postagens de quem, para as pessoas que seguem outras pessoas. Quer dizer, se eu não sigo alguém, um político, não recebo postagem desse político no meu feed, o que obviamente é um entrave à livre circulação de propostas, de ideias e de conflitos inerentes ao período eleitoral. Então, assim, é terrível, terrível. Bom, falando ainda sobre isso, já que você falou do Flávio Bolsonaro, a sua coluna também fala sobre tempo, né? Que ainda há tempo do Flávio superar o Lula. Na sua opinião, o Lula ainda está à frente e o Flávio precisa correr contra o tempo, ou durante a campanha isso pode acontecer de uma forma orgânica? A minha análise, Neila, é a seguinte, e ela não é uma análise original, é uma análise baseada nas constatações que estão, dos fatos que estão diante de nós. O que nós temos hoje é uma eleição que ela não é entre pessoas que querem conquistar mais eleitores, propriamente. Quer dizer, é isso, mas em função não de propostas, mas em menor índice de rejeição. É uma eleição para ver quem tem menos rejeição, você entende? A julgar pelas pesquisas, o teto de cada um é esse aí, é em torno de 46%, 45% do segundo turno. Mas ambos têm uma rejeição maior ou igual a 50%. Né? Então, o trabalho do Flávio, digamos assim, na minha visão, é se tornar menos detestável do que o Lula perante os olhos dessa pequena fatia de eleitores que não gosta de nenhum e nem do outro, entendeu? Então, mas que em algum momento, no segundo turno, talvez se sinta obrigado a votar em algum. Então, você tem aí uma diferença na rejeição. O Lula ainda tem uma rejeição menor, não muito menor, do que a do Flávio, mas o trabalho do Flávio seria, né, se mostrar menos detestável, menos rejeitado, né, do que o Lula. Né? O que vai contar para isso? Você já tem diante nesse quadro, né, você já tem o STF jogando a favor do Lula, com todas essas interferências que eu descrevi. O STF pode ser um elemento que pode jogar a favor do Flávio junto a esse público, que talvez a um público que acha que o STF está autoritário demais. Entende? Aí votaria no Flávio para tentar deter o STF. Aí você tem do lado do Lula, são duas interferências externas, né? Uma do STF e a outra do governo americano, do Trump, né? Que pode jogar a favor do Lula, e o Lula vem jogando com isso muito claramente, né? O governo americano atuando a favor do Flávio contra o Lula, né? Mas numa coisa que está dando o efeito contrário, né? Que está fortalecendo
né, o discurso da soberania do Lula. Já colou mais esse discurso em prol da soberania do que o que está colando agora. Então você tem essa disputa por ser menos detestável, não por ser mais gostado, você entende? Porque cada um já é gostado no limite, eu acho. Sim. A questão só é ser menos detestado. E é nesse caso, atua também, nós vamos ver isso, o surgimento de novos escândalos. Quer dizer, se surgirem mais escândalos no campo do Lula do que no campo do Flávio, muito provavelmente isso fará com que o Flávio seja menos detestado do que o Lula. É muito circunstancial a coisa. E vice-versa. A gente nota que o Lulinha vem jogando contra o Lula, né? Vai fazendo o Lula ser mais detestado. Veja, eu não acho que o Lulinha fará, menos que surja uma coisa realmente um batom na cueca, como se diz, tamanho, né? Eu não acho que o Lulinha fará o Lula perder votos entre aqueles que já estão dispostos a votar no Lula de qualquer maneira, né? Assim como também o escândalo da Dark Horse não fará com que o Flávio perca votos entre aqueles que estão dispostos a votar no Flávio Bolsonaro de qualquer forma. Já está garantido. Esse público já está garantido, a menos que surja, volto a dizer, também um enorme escândalo tão clamoroso, né, que mesmo seja impossível para as pessoas, ou por uma parte delas, que realmente votar no Flávio. Mas esses escândalos, eles atuam com muita força junto a esse público que está oscilando entre um e outro. Então, é uma eleição, em suma, em que o menos detestado será o vencedor e na qual os escândalos que vierem a surgir, se é que surgirão, podem ter um papel muito mais decisivo do que em outras eleições. Bom, vamos seguir acompanhando, porque escândalos, aí no que você disse de nada suspeito do Lulinha, estão surgindo todos os dias. Daqui a pouco mesmo a gente já vai falar de um. Na verdade, Neila, é que a complacência brasileira é inacreditável. Porque eu estou falando em batom na cueca, por exemplo, sabe? Tem coisas relativas ao Lulinha que já estão muito claras, né? A relação dele com essa Roberta Lussinger, né? E o chefe do gabinete também, pedindo joia para a mulher, comprar joia. Isso tudo é um... Certamente não aconteceria na Dinamarca. E se acontecesse na Dinamarca, né, essa gente toda estaria fora. A Dinamarca, não estamos na Dinamarca. Eu não sei, mas... Havia algo de podre no reino da Dinamarca na época do Shakespeare, né? Hoje não há. Há algo de podre por aqui mesmo, nos tristes trópicos. E nos tristes trópicos, o Lulinha não quer ficar, viu? Na mensagem dele com a Luxinger, ambos querem ir para a Suíça. Eles acham que merecem ir para a Suíça, então vamos ver. Ele já está em Madrid, né? Já está bem. O padrão Suíça, padrão Mônaco. É isso. Né? A gente sabe. Você sabe que Mônaco não sei se você conhece Mônaco. Não, mas adoraria. Uma vez a Mônaco. Olha, bom, eu não me fascino com certas coisas, mas me causou um certo espanto. E aí você pode dizer, bom, Mário, isso é machismo da sua parte, tá? Mas é que não é muito comum você ver mulheres dirigindo Ferraris. Sim, em nenhum lugar do mundo. Inclusive, a Ferrari, inclusive, é um símbolo muito do macho, né? É o único lugar do mundo em que você vê mulher dirigindo Ferrari, mas não Ferrari SUV, não, Ferrari esportiva. Sim. Eu acho que é Mônaco. Bom, já me encheu os olhos, mais do que eu já tinha vontade de conhecer. Bom, então, se você um dia sonha em dirigir uma Ferrari, Mônaco é o cenário ideal para você. Em breve. Lulinha quer ir para a Suíça e eu para Mônaco, mas eu aí com a minha verdade. Tá certo. Sabino, então, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. E você que está em casa nos assistindo ou no trabalho, já sabem, a coluna do Mário Sabino está lá no portal metrópolis.com, na ala dos colunistas. Facinho, ele é um dos primeiros nomes para achar. Até a próxima, Sabino. Obrigada.
Até a próxima. Obrigado, Neila. Tchau. Tchau, tchau. Vamos